Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Deus, por tudo que vamos receber nessa manhã. Muito obrigado, muito obrigado. Dos humildes é o reino de Deus. É a glória de hoje, é a palavra de hoje, que todos nós vamos receber. Dos humildes é o reino de Deus. Hoje nós vamos continuar falando da importância da humildade. Já tivemos o tema aprendendo a ser humilde de coração e também o tema humildade diante de Deus. E hoje nós vamos tratar desse assunto. Dos humildes é o reino de Deus. Portanto, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. 6:25. E diz assim o livro histórico de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Palavras do Senhor Jesus, contadas por Mateus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não finham. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Hoje não é dia de se preocupar com o amanhã, Jesus está dizendo. Na conclusão final. Hoje já existem os males para você enfrentar. Já existem as preocupações de hoje para você enfrentar. E depois de amanhã, e depois de amanhã. Vamos viver o dia de hoje com confiança no Senhor. Não seja uma pessoa doente. Não seja uma pessoa preocupada com as coisas que ainda nem aconteceram. Jesus fala aqui para os seus discípulos, e hoje essa palavra serve e muito para mim e para você. Porque nós temos, por causa dessa carne, uma tendência a andar assim, a pensar dessa forma. As coisas nem aconteceram e já há em você um sofrimento por antecipação, uma angústia antecipada. Aquilo nem foi decidido. Aquela pessoa nem fez o que disseram que ela ia fazer, mas você já carrega dentro de você a sentença que você já foi crucificado e que você já está aniquilado, porque disseram que ia ser assim. Então não sofra por antecipação, por coisas que ainda nem aconteceram. Reine em vida. Você tem o reino de Deus ao seu favor. Então o reino de Deus é tão importante que Jesus falou que se você buscá-lo, tudo que você precisa vem. Olha só, uma vez mais, o verso 33 do capítulo 6 de Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino
o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então aqui Jesus fala que se você buscá-lo, tudo que você precisa vem. É esse reino, segundo o que lemos aqui, que vai resolver essas coisas em tua vida. Tudo que você precisa. A paz que você precisa, a necessidade que você quer que seja suprida, tudo vai acontecer através do reino. E nesse reino tem justiça para você. Amém. Diante daquele que te persegue, daquele que tem o desejo mal no coração contra você. É como nós aprendemos na parte 1 e 2 desse seminário. Deus, Ele vai em tua defesa quando você está com a razão. Você está com a razão? Então Deus, Ele vai ministrar em tua defesa. Agora, o que não pode é você querer o benefício do reino com o pé nas trevas. O que não pode é você querer tomar posse de algo se você tem uma vida na carne. Porque tem pessoas assim, eu quero muita justiça de Deus em minha vida. Eu quero muito ser livrado daqueles que são injustos comigo. Daquela pessoa que tem uma maldade contra mim. Ela quer muito. Mas ela carrega no coração, como por exemplo, coisas que aborrecem a Deus. É um maldizente. É uma pessoa que tem língua mentirosa. É uma pessoa que maquina. Ou seja, ela quer o benefício do reino. Mas ela não tira o pé das trevas. Você quer a justiça de Deus? Você quer o benefício do reino? Tira a sua vida das trevas. Porque nada adianta você andar com uma roupa bonitinha, um exemplo a pensar, se por dentro a sua vida está doente. Então, se você quer o benefício, se você quer que Deus ministre em sua defesa, se você quer que as coisas venham, porque vêm, se você está com a vida no reino, esse reino vai resolver as coisas em sua vida. Vai resolver. Mas é necessário que você esteja com a sua vida totalmente no reino de Deus. Tira os pés das trevas. A Bíblia diz lá em Provérbios que 7 coisas aborrecem a Deus. A pessoa orgulhosa, soberba, isso aborrece a Deus. Língua mentirosa, pessoas que maquinam. Antes que essa pessoa me ferre, eu ferro ela. Antes que ele me ferre, eu vou ferrar essa pessoa. Então você quer o benefício da luz. Você quer o benefício do reino. Mas você não sai das trevas. Você não precisa maquinar nada contra ninguém. Você não precisa ter língua mentirosa. Você não precisa estar em fofoca. Você não precisa estar semeando discórdia, contenda. Você não precisa estar fazendo essas coisas. Se mantenha na sua. Se mantenha no reino. E esse reino é que vai resolver as coisas em tua vida. Amém. A injustiça na sua vida, a perseguição, o desejo mal que há no outro contra você, esse reino vem e resolve, porque esse reino é Deus. Esse reino é Deus, ele vem e resolve. Mas sai das trevas. Há muitas pessoas que querem o benefício do reino, mas ela está envolvida com essas coisas. Sai dessas coisas e o reino vai resolver o que você precisa. Então, pode haver o tempo difícil que for, a crise que for, a dificuldade que for, mas se você está próximo do reino de Deus, vai haver uma provisão de Deus. Como diz aqui, ó, buscando em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que lemos antes e que a nossa carne se preocupa. E que muitas das vezes andamos ansiosos. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer, meu Deus? Porque eu já comi tanto pão que o diabo amassou, ainda lambi a panela. Será, meu Deus do céu? Porque tem gente assim, né? Eu já sofri tanto, já comi tanto pão que o diabo amassou e depois eu ainda lambi a panela. Mas será mesmo, meu Deus, que o Senhor é comigo? Se você está no reino, esse reino vai resolver o que você precisa. E você vai tirar essa linguagem horrorosa da sua boca. Porque tem muita gente que fala isso, né? Ah, eu já comi o pão que o diabo amassou. Estou comendo o pão que o diabo amassou, ainda estou lambendo a panela. Não, não, não. Aqui nós estamos no reino de Deus, esse reino vai resolver tudo que precisamos. Amém, abençoado? Diga, eu recebo essa palavra. Esse reino vai nos dar solução. Quando o médico diz, ó, você está desenganado, hein?
Mas se você está priorizando Deus em sua vida, vai haver uma provisão desse reino para te curar. Vai haver uma provisão do reino de Deus para te curar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então eu vou tomar posse da minha saúde em nome de Jesus. Eu estou no reino. Eu não estou maldizendo a vida de ninguém. Eu não estou envolvido com contenda. Eu não estou com meu coração com desejo de vingança. Eu não estou desejando mal de ninguém. Eu estou procurando me livrar dessas situações todas. Então eu vou tomar posse em nome de Jesus. É no reino que se toma posse, abençoado. Está com problema no seu trabalho? Se afasta da panelinha. Se afasta da panelinha. Se afasta de tudo. Se mantém como servo de Deus, como cristão. Como é que o cristão deve se posicionar? Com confiança em Deus. Eu estou achando que isso vai acontecer? Não, tudo bem, abençoado. Aconteça o que aconteça, eu vou estar aqui confiando em Deus. Eu não vou tramar nada. Eu não vou maquinar nada. Eu vou esperar no Senhor. Sabe aquela pessoa que se antecipa? Não, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Se estão fazendo alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Antes a pessoa do que eu. Antes ele do que eu. Fique em paz. Em nome de Jesus. Amém? O reino de Deus é como a redoma que protege você. Diga, o reino de Deus me protege. O reino de Deus te protege. Pode até haver dificuldade, mas essas dificuldades passam e não atingem você. É como diz o Salmo 91. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Em nome de Jesus, porque Ele manda anjos para ministrar ao seu favor. Quando a gente está no reino de Deus, abençoado, a gente desfruta do mundo celestial, os anjos de Deus ao nosso favor. Então, temos que buscar o reino de Deus. E tudo que você precisa vem. Tem gente que faz ao contrário, busca as coisas e deixa o reino de Deus em segundo plano. Nunca consegue nada e nunca entende nada. Tem pessoas que estão anos dentro de igreja, mas que não entende nada da Bíblia. Você senta, se você perguntar alguma coisa, não sabe nada. Porque os 15 anos de igreja têm sido para buscar coisas, para pedir coisas. E buscar coisas e pedir coisas. Não entende nada da Bíblia, não sabe nada. Você que é um conhecedor da graça, que tem colocado Deus em primeiro lugar, em primeiro plano, você sente compaixão. Você sente pena, meu Deus do céu. A pessoa tem 20 anos de igreja, mas não sabe onde está escrito nada, não entende nada da Bíblia. Só sabe que Jesus é amor. E o resto, não sabe de nada. De nada, de nada, de nada. E nós temos que ser conhecedores da palavra, porque o Evangelho diz que nós temos que manejar bem o conhecimento da verdade. Então, aquele que não prioriza o reino de Deus, não consegue nada, não entende nada. Eu declaro você priorizando o reino de Deus na sua vida. Aí você conquista e também entende as coisas. Tem discernimento. Agora vamos ver de quem é o reino de Deus segundo a Bíblia. Mateus, capítulo 5, já que estamos aqui, verso 3. 5 é o capítulo, o verso é o 3. E assim diz o livro histórico de Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, deles é o reino de Deus. Então o reino de Deus pertence aos humildes de espírito. Se você é uma pessoa humilde de espírito, o reino de Deus pertence a você. A pessoa que é humilde de espírito, primeiro, ela é humilde com Deus. Toda pessoa que é humilde de espírito, a primeira coisa que a gente percebe é a sua humildade para com Deus, o seu zelo para com as coisas de Deus. É uma coisa assim que chama a sua atenção. O cuidado na hora de semear, no seu congregar, no seu louvor, a sua atenção é todo cuidadoso com Deus. Esse Deus também será cuidadoso com você.
Eu lembro de uma abençoada, eu nunca esqueço do gesto dela. Que eu terminei uma reunião que eu estava falando sobre o coração. E essa pessoa entrou no escritório e falou: olha, pastor, sua pregação foi maravilhosa. Enquanto o senhor falava, eu fui meditando ainda mais além de tão gostosa que estava a reunião. E a pessoa trouxe o verso: que os olhos de Deus passeiam pela terra, em busca daqueles cujo coração seja todo dele. E aquilo me chamou a atenção. Ou seja, a sede que a pessoa tem de amar a Deus, de estar meditando. O pastor pregou e a pessoa ela está saboreando aquilo, ela está comendo aquilo. E foi a sua mãe, Conceição. Ela entrou lá e falou, eu fiquei com aquilo guardado no meu coração, porque a pessoa ela tem sede do servir a Deus, de buscar o saber. O pastor está falando, o pastor está pregando, e a pessoa está em sintonia. Ela não está pensando na casa, ela não está pensando no supermercado, ela não está pensando na janela, ela não está pensando no sofá, nem na roupa que tem para lavar. Ela está em sintonia com o reino de Deus. Então o pastor está pregando e a pessoa está ali em sintonia. Meu Deus, que palavra maravilhosa. E isso que o pastor falou, ela bate com essa outra aqui também. É poderosa com essa aqui também. Então isso é maravilhoso. Você ter essa sintonia. O pastor está pregando, mas a sua cabeça está aqui. Seu coração está aqui, abençoado. É isso que te faz desfrutar das soluções que o reino de Deus vai trazer. O reino de Deus vai resolver tudo na sua vida, mas com essa sintonia. Porque às vezes você está aqui, mas você está pensando lá no fulano. Está preocupado com o filho. O que será que ele está fazendo agora? Você não vai desfrutar de nada que eu estou pregando. A mensagem não vai dar fruto no seu coração. Abençoado. Suponhamos que seu filho está em outro país. E lá vai vir um furacão. Por mais preocupado que você esteja, você vai conseguir deter aquele furacão? Pastor, aquele furacão vai derrubar telhado, vai acabar com tudo. Eu estou numa angústia. Quem é que pode fazer por você? Deus, abençoado. Só Ele pode deter aquilo e guardar teu filho. Então ficar aqui preocupado, pastor, eu não tenho nem cabeça para ouvir o senhor pregar, porque eu estou preocupado com o furacão lá, o Michael. Estou preocupado com o furacão Michael. É cada nome que se dá, né? Estou preocupado com ele lá. Porque... Já teve até um Irene também. Hã? Já teve um furacão chamado Irene também. Irene, né? Estou preocupado com o furacão Irene também. Estou por mais preocupado que você esteja. Jesus falou, você vai poder resolver uma situação dessa? Não, abençoado. Então o que você tem que fazer? Buscar o reino e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quem está entendendo? Dê um glória a Deus. Então é isso que Jesus passou para os seus discípulos. Às vezes vocês se preocupam tanto com coisas que vocês não têm força para resolver. E vocês perdem de reinar em vida. Vocês perdem de ouvir a voz de Deus. Vocês não se alimentam. Ou seja, eu, Jesus, falo para uma parede. Como vocês falando para uma parede. A mesma coisa acontece aqui. Se você está me ouvindo com a cabeça lá fora e o teu corpo aqui, é para uma parede que eu estou pregando. Então você tem que estar em sintonia. Ah, mas eu estou tão preocupado. Aconteça o que aconteça, eu nunca vou deixar de confiar em Deus. Manda ver, pastor. Manda a palavra que o meu espírito precisa. Alimenta o meu espírito, o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Sintonia. Aí você vai vendo que aquela tristeza vai embora, aquela preocupação. Termina a reunião, você sai aqui confortado, consolado pelo Espírito Santo. Jesus falou, isso aí você não pode resolver. Então não adianta você andar ansioso. O coração daquela pessoa é uma coisa que você não pode resolver. Quem vai transformar aquele coração de pedra em coração de carne é Deus. Então, eu vou me envolver com o reino de Deus. Que Ele falou que o seu reino vai resolver isso para mim. Por isso que nós temos que estar aqui, ó, bem ligados à videira. Mas naquela sintonia, sabe? Bem rente. Vibrando, glorificando. Eu recebo. Tudo que o pastor ministrar, você dá. Eu recebo essa palavra. E os anjos, ó. Está todo mundo lá pensando com a mente de Cristo. Está todo mundo lá em sintonia com o reino. A irmã lá estava preocupada, a preocupação foi embora. E é assim, abençoado.
Quanto mais você se envolver com o reino, mais paz você vai ter. Porque o reino também traz paz. Agora, quando você fica distante do reino, você já percebeu que mais nervoso você fica? Agora se aproxima do reino de Deus. Você começa a sentir uma paz, uma tranquilidade. O coração para de ficar agitado. Aí aquela palavra quando vem, através da mensagem, ou do CD, ou do próprio pastor, é como uma exortação para você. É isso mesmo, preciso mudar. Ela vem, sabe, como uma disciplina de Deus para você. E eu recebo você nessa sintonia maravilhosa. Então, a pessoa humilde de espírito, ela é primeiro humilde com Deus e com as pessoas. Não uma humildade falsa, mas uma humildade verdadeira. Porque não adianta a aparência de humilde, se aqui dentro você não é humilde. Tem que ser aqui dentro, humilde. A pessoa humilde de espírito, ela tem o conhecimento da palavra de Deus. Detalhe importante, coisas que precisamos pensar aqui nessa conversa, nessa leitura que estamos tendo. A pessoa humilde de espírito, ela tem um conhecimento da palavra de Deus, da graça de Deus, mas ela não se acha melhor do que as outras pessoas. Ela é humilde e ainda reconhece que muito tem a aprender da parte de Deus. Não, eu preciso muito aprender, eu preciso muito do saber na minha vida. E tem uma outra classe de pessoas, de humildes, que é aquele que na sua vida as coisas estão resolvidas. Ela está sem problemas, graças a Deus, porque o reino resolveu. Mas ela é humilde para vir para a igreja, para orar pela sua família. Ela é humilde para congregar e orar pelos seus irmãos. Ela pensa, não, está tudo bem na minha vida, mas eu preciso ir para a igreja, buscar pela minha casa, pedir pelos meus filhos, pela minha família. Eu preciso estar na igreja para receber aquele irmão novo na fé. Está começando agora. A minha presença vai ser muito importante para recebê-lo. Então aquele que é humilde de espírito, ele tem esse procedimento. Ele tem esse comportamento, ele pensa em tudo. Ele sabe que a sua presença é muito importante no corpo de Cristo. Porque nós não estamos aqui para andar separados. Nós estamos aqui para andar unidos. Outra coisa, o humilde de espírito, no reino de Deus, ele prioriza o congregar. O congregar para ele é algo muito importante. Porque tem pessoas que falam assim, eu não preciso congregar, não preciso estar na igreja, porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou a igreja. Isso é arrogância. Já o pensamento daquele que é humilde de espírito é diferente, ele não pensa assim. Ele não despreza o congregar, ele não despreza o saber. Para ele é importantíssimo estar congregando, para ele é importantíssimo estar aqui. Porque uma pessoa arrogante, e que tem esse tipo de pensamento, esse tipo de visão, ela vive separada, ela vive sozinha. E nós não estamos aqui para ser membros do corpo separado, para vivermos sozinhos, separados da comunhão. Nós estamos aqui para pensar diferente. E aquele que é humilde de espírito pensa diferente. Não, eu quero ouvir a palavra do meu Deus, eu quero louvar ao meu Deus, eu quero estar em contato com os meus irmãos em Cristo. Eu preciso buscar o saber para a minha vida. Eu tenho o Espírito Santo? Sim, tenho. Amém, graças a Deus. Eu tenho Deus dentro de mim? Sim, tenho, graças a Deus. Mas eu preciso buscar o congregar para a minha vida. Então esse é o humilde de espírito. A pessoa humilde de espírito, ela sabe do poder que ela tem. Eu sou um abençoado, eu sou um filho de Deus. Mas ela sabe que ela não deve, outro ponto importante, desprezar, deixar de ter consideração ao pastor por causa disso. Ela sabe que ela tem a Deus, como o pastor tem, aquele que é humilde de espírito, mas ela entende que o pastor é um anjo de Deus colocado por Deus para servi-la. Então, quando o pastor fala, quando o pastor traz a palavra, ela respeita, ela obedece. Aquele que é humilde de espírito, não, eu recebo, eu obedeço, tomo posse. A pessoa humilde de espírito entende. Eu e o pastor somos iguaizinhos. Ele é mais que vencedor, eu também. Ele é abençoado, eu também. Ele é filho de Deus, eu também. Mas a posição é diferente. E eu não posso me comparar a ele. Porque Deus delegou a ele o que não delegou para mim.
Deus delegou para o pastor arrumar a igreja com a palavra de Deus. E a mim de estar aqui ouvindo e fazendo parte disso. Então aquele que é humilde de espírito participa disso numa boa. Muitas pessoas, por não ter tido essa humildade de espírito, saíram da igreja. Não estão mais aqui. Essas pessoas saíram porque faltou esse princípio em sua vida. Serem humildes de espírito. Então deve haver uma humildade entre nós. Às vezes o conhecimento da graça confunde algumas pessoas. E é verdade. Ela acha que está aqui para ser um separado, ou um brigão. Ela acha que não precisa mais buscar a palavra de Deus, ela não precisa congregar. E quantos poderiam estar aqui, alegres, como eram antes, quando eram humildes de coração? Quantas pessoas já passaram aqui que poderiam estar aqui, alegres como antes, e que não estão, porque não foram humildes de coração? Foi por causa disso que muitos se perderam aqui no nosso ministério, por falta da humildade. Muitos se perderam. Porque se julgaram senhores do saber. Eu sei mais que o pastor. Eu conheço mais do que ele agora, a graça de Deus. E muitos se julgando assim, foram embora. E você conheceu essas pessoas, você abraçou essas pessoas, você ouviu o testemunho dessas pessoas que foram livradas até de acidente violento de carro, etc. e tal. Então, essas pessoas perderam a humildade de espírito. E quando isso acontece, abençoado, ela se separa do corpo, ela se vai. E é muito ruim. É muito ruim quando algo no nosso corpo não está funcionando. Um órgão nosso. Isso é tão ruim para o corpo, né? Você perceber que o seu fígado não está funcionando bem. O rim. E o médico fala, tem um problema no seu coração. É tão ruim, é tão mal aquela palavra. Já a palavra já é mal. A situação por si pior ainda para o corpo. Mas quando tudo está bem, não é algo bom para o corpo? O médico falou, seu coração, ó, tá de um menino, hein? Tá de uma menininha, hein? 16 anos, hein, Divina? Teu coração. Aquilo é tão bom para o corpo, né? O corpo se sente bem. Assim é o corpo em unidade. Se todos são humildes de espírito, o corpo está bem. Agora, quando não há, é por isso que há essas coisas. Isso faz mal para o corpo. Receba você tendo aí o entendimento do que o Espírito Santo está querendo que a gente pense, o alerta que ele está fazendo, protegendo você. Mais coisas ele vai falar aqui nessa leitura para proteger você. Amém? Proteger a sua mente, seu coração. Bom, vamos agora a Provérbios capítulo 3, verso 5. 3, 5. E assim diz o livro de Provérbios, e eu declaro você seguindo essa sabedoria, né? Aqui de Provérbios. Capítulo 3, a partir do verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. É o que diz o começo do verso 5 do capítulo 3 de Provérbios. Vocês sabem por que eu estou aqui? Eu, pastor Sandro. Porque eu creio que sem Deus eu não posso fazer nada. Porque eu creio que eu sou dependente de Deus. Por isso que eu estou aqui. Sem ti, Senhor, eu não posso fazer nada. Nada, 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 nada. E esse pensamento, esse reconhecimento você também deve ter. Sem Deus eu não posso fazer nada. Nada. Não pode haver em você, abençoado de Deus, dúvida. Tem que haver em mim e em você confiança. Aconteça o que aconteça, eu nunca vou deixar de confiar em meu Deus. Porque sem Ele, é como Jesus falou, sem mim nada podeis, nada podeis. E é assim que eu creio, por isso que eu estou aqui. As pessoas vão questionar a sua fé. Explica para elas. Mas você está indo de novo na igreja? É, porque eu dependo de Deus. Sem Ele nada eu posso fazer. Por isso que eu estou indo de novo. E eu vou ter que ir de novo, porque eu dependo dEle. Eu respiro, estou de pé por causa dEle. Por causa dEle. Por isso que há esse compromisso. E eu não posso falhar com esse compromisso de buscar o saber de Deus para a minha vida. Eu tenho fome de Deus. Eu quero aprender.
eu vim dele, eu fui gerado por ele, eu fui criado por ele, por isso que eu tenho fome dele, eu tenho sede dele. Eu não consigo ficar separado desse Deus. A questão não é a igreja, as quatro paredes, a questão é a palavra de Deus que lá dentro é dada. Eu não estou indo lá idolatrar lugar, eu não estou indo lá buscar homens, eu estou indo buscar o reino de Deus. Porque eu creio que as demais coisas vão ser acrescentadas em minha vida. O meu viver é esse. Eu não estou indo lá por outra coisa ou por outras coisas. Eu quero viver para Deus. Porque sem Ele eu não sei fazer nada, eu não posso. Eu sou dependente totalmente de Deus. E é bom sermos dependentes de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio o quê? Entendimento. Isso é muito importante. Reconhece-o em todos os teus o quê? Caminhos. Reconhecer Deus em todos os teus caminhos. Amém, abençoado? É o que eu falei agora há pouco. Reconhecer. Eu dependo, eu preciso dele. Em o nome de Jesus. E ele endireitará as tuas o quê? Veredas. Olha aí, ó. Você prioriza o reino de Deus e o reino de Deus vem e conserta o quê? A sua vida. Arruma a sua vida. Resolve as coisas na sua vida. Mas primeiro você tem que reconhecê-lo. Reconhecer com firmeza, com fé. Mostrar para a sua família, para o seu marido, para o seu filho, para o seu esposo, que você é servo de Deus e que você não vai arredar o pé do Senhor. Se tratando de Deus, falando, não se briga, não se discute. Respeite a Deus assim como eu respeito. Você está precisando também servir a Deus. Porque sem Ele você não pode fazer nada na sua vida. Posso sim. Então vai insistindo nessa tua incredulidade que você vai ver. O seu fim vai ser amargo. Temos que ter também as palavras. Não sejais sábio aos teus próprios o quê? Olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Lembra que eu falei no início que se você quer a justiça de Deus, o favor do reino, você precisa tirar o pé das trevas? Você quer que Deus conserte as coisas, arrume as coisas. Sai da fofoca, sai da mentira, sai da panelinha, sai do falar mentiroso, sai da carne e andai aonde? No Espírito. Tá aqui, aparta-te do mal. Evita situações que o Espírito Santo já falou para você. Por que você está envolvido nisso? Um cristão, uma cristã, um conhecedor da verdade está nessa situação de carne, nessas picuinhas, nessa coisa de carne. Você não tem que estar envolvido nisso não, isso é pequeno. Deus te chamou para coisas mais excelentes. O reino de Deus, a palavra da graça de Deus. Você está preocupado com o que o outro está falando. Ah, eu fiquei sabendo, fulano, vim aqui. Ah, eu não quero saber quem está falando de mim, quem está pensando de mim, que pense, que fale. Eu não estou fazendo nada, eu também não tenho. É aquela música lá. Não vem me entorrar as paciência, não. Entendeu, abençoado? Diga, eu tenho a mente de Cristo. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Sabe o que é uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Vamos meditar um pouquinho mais nesse verso? É a pessoa que se acha. Eu sei mais do que ele. Eu sou melhor do que aquela pessoa. É bom você se achar que você é um abençoado de Deus e isso com humildade. É bom você se achar que é mais que vencedor, mas isso com humildade no seu coração, reconhecendo que você depende de Deus. Senhor, eu reconheço que eu sou um amado, um abençoado, um filho de Deus e que dependo de Ti. Com humildade no seu coração. Se ache, mas se ache com humildade. Sou mais que vencedor, mas com humildade no coração. Sem maltratar ninguém, sem humilhar, sem pisar em ninguém, em o nome de Jesus. Verso 8. Será isto saúde para o teu corpo. Ó. Diga, eu recebo. E refrigério para os teus ossos. Está vendo, abençoado, que uma coisa vai puxando a outra? O médico desenganou você, mas você não está com a vida no reino? Aí vem a provisão do reino, dando cura para você. Então, as palavras de Jesus, todas elas estão certinhas. Busca o reino. E tudo que você está ansioso, preocupado, querendo que se resolva, que se acerte, que venha, que dê certo, que prospere, que aconteça, vai acontecer.
vai acontecer. Em nome de Jesus. E o segredo está aqui. Não precisa fazer corrente, não precisa fazer campanha, não precisa dar o seu tudo, apenas termos obediência à palavra de Deus. É sermos espirituais. Se esforce. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ser espiritual. Pede para Deus te ajudar a ser espiritual. Não há condição da gente ser perfeito por causa dessa carne. Mas a gente pode, através do Espírito de Deus, dominar os feitos ruins da carne. Em nome de Jesus. Verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Veja só. Quem se aproxima da palavra de Deus tem que fazer todas essas coisas que estamos lendo. E o que é que nós lemos aqui? O verso 5, 6, 7 e 8. Então, se a gente coloca tudo isso aqui em prática, a gente toma posse. E no verso 9 e 10, esse Deus nos chama a cuidar dos interesses da sua obra também. Separem a 10ª parte, seja dizimista. Coisa que muita gente não aceita, se aborrece. E esses mesmos que se aborrecem, são contra o semear, contra o dízimo e a oferta, querem o que vem antes, mas não querem praticar o que vem depois. Porque o mesmo Deus que fala antes, é o mesmo que está falando no verso 9 e verso 10. Não, o verso 9 e 10 não. Agora o que vem antes sim. Reconhecer Deus, colocar Deus em primeiro lugar, amá-lo, respeitar o próximo, fazer o bem a todo mundo. Isso sim, mas o 9 e o 10. Mas o mesmo que falou no verso 5, 6, 7 e 8, é o mesmo que está falando no verso 9 e 10. Temos que viver também o que ele está pedindo antes e o que ele está pedindo depois. E aquele que é humilde de espírito, ele oferta e é um dizimista. Ele não discute com Deus, porque ele entende, se Deus requer de mim confiar nele, se Deus requer de mim reconhecê-lo, se Deus requer de mim ser sábio, se Deus requer de mim aparta-te do mal, ele também está pedindo para eu ser fiel, então eu vou fazer tanto uma coisa como a outra. É o pacote. O pacote tem que ser completo na nossa vida. A gente não pode estar aqui escolhendo. Aí se eu faço, se eu vou viver, se eu não vou viver, não. Se a palavra está sendo ministrada, vamos nos esforçar para colocar tudo em prática. Em nome de Jesus. Vamos nos esforçar, abençoado. Eu sei que nós temos uma carne que milita muito e tenta nos atrapalhar nisso tudo. Verso 11, capítulo 3 de Provérbios. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão. Até aqui. Às vezes a pessoa dá ouvidos a quem ela não deveria dar ouvido. E Deus está dizendo aqui, ouça a mim. Às vezes tem pessoas, repito, que dá ouvidos a quem ela não deveria ouvir. Tem tanta gente falando tanta coisa. Tem gente para dizer para você, não vir aqui na igreja. Tem gente para dizer para você, não ofertar, dizimar. Tem gente para dizer para você, que você não deve perdoar tal pessoa. Tem gente para dizer para você que você deve se afastar da família e que você deve desprezar o fulano e o beltrano e que você não deve esquecer e que você não deve perdoar. Tem tanta gente para dizer tanta coisa e a gente vê que no meio disso tudo não tem uma coisa espiritual. Não tem uma palavra que a gente vê que é dirigida pelo Espírito Santo. Agora, a quem você vai dar ouvidos? A Deus ou a essas pessoas? Pessoas essas que não têm nenhum testemunho. Você olha assim, cadê o testemunho dessa pessoa? Não tem. É carnal, é pura carne. Pessoas que não escutam a voz daqueles que ensinam. Como que você vai dar ouvidos a pessoas que não escutam a voz daquele que ensina? Que é o pastor, o servo de Deus. Pensa naquela pessoa que é contra a igreja. Pensa naquela pessoa que não quer que você venha à igreja. Pensa naquela pessoa que é contra uma coisa e contra a outra. Primeiro, não tem testemunho. Segundo, não escuta aqueles que ensinam a palavra de Deus. Como que você vai dar ouvidos a esse tipo de gente? Por isso que Deus fala aqui, ó. Filho meu, não rejeites a minha disciplina, o meu ensino, porque o meu ensino é melhor. Amém, igreja? Digo, receba essa palavra. Eu declaro todos vocês obtendo honra da parte do Senhor.
por você reconhecê-lo, pela sua simplicidade, o Senhor honrando todos vocês. Como diz Provérbios capítulo 29, verso 23, que aquele que é humilde obtém honra. Já que estamos aqui, Provérbios 29, verso 23. Olha só. 29 e 23. Provérbios 29, 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Diga, você é muito honrado por Deus. E o Espírito Santo me fez lembrar de uma outra evidência, que enquanto nós estávamos louvando, eu me deparei com ela, capítulo 22, verso 12. Olha só como nós estamos bem na fita. Provérbios 22, verso 12. Que essas palavras nunca saem do seu coração, as palavras que você está recebendo hoje. Nunca saem do seu coração. Nunca. Olha só. Os olhos do Senhor conservam aqueles que têm o quê? Conhecimento abençoado. Diga, o reino. Mas as palavras do iníquo, ele o quê? Transtornará. Essa pessoa será o quê? Envergonhada. Olhe para mim. E é tudo questão de tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo de quem? De Deus. Abençoado. Deus ele vai fazendo a diferença, porque você está buscando o quê? O conhecimento. Está vendo? Como é bom a gente buscar o saber para a nossa vida. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento. Conserva, abençoado. Protege, guia, dirige, ajuda, sustenta. Aquilo que você não pode fazer, se Deus vem e através dos seus anjos, faz por você. Porque você é tão sincero no seu falar, você é tão humilde, naquela simples oração que você fez: Senhor, eu fiz isso, já fiz aquilo, me mandaram ir no cartório, eu fui, me mandaram eu procurar o advogado, eu procurei, já levei a papelada para um lado, para o outro, já fiz isso, já fui lá no consultório, fiz todos os exames, já fiz isso. Senhor, me ajude em o nome de Jesus. Então, nessa situação toda, nessa dificuldade toda, Deus está vendo que você tem um conhecimento e Ele te ajuda. Naquilo que você não pode resolver, naquilo que você não pode fazer. Diga graças a Deus. E aquele que critica, aquele que fala mal, e aquele que não quer que você venha e não tem compromisso com nada, será o quê? Envergonhado. A diferença vem. E vem. Você já percebeu que entre os seus amigos, entre os seus familiares, você é diferente? A sua vida é diferente. Você é diferente. Deus te tornou especial. Amém? Você é uma pessoa, é um alguém muito especial aqui. Porque você está no reino de Deus. O seu dinheiro rende. As coisas na sua vida, elas se acertam. As dificuldades aparecem, mas elas não atingem você. Por causa do reino de Deus. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, e tu não serás atingido. Você é guardado. Assim, do nada, de repente, vem uma situação assim, um rebuliço, e você, meu Deus, e agora? Filho, os meus olhos conservam aquele que tem um conhecimento. Eu vou arrumar tudo isso aí. Você não tem força para consertar. Eu tenho. Eu sei como arrumar isso aí. Vou colocar pessoas para te ajudar. Deus coloca pessoas para te ajudar no teu trabalho, para limpar a barra para você. É verdade, para te ajudar na caminhada. O que é que está dando de errado aí? Não, é que falaram que agora eu... Não, você não. Com você vai ser assim, assim, assim. Aí você, nossa, você é um anjo na minha vida, hein? Você é um anjo que caiu do céu. Não, é Deus na sua vida através daquela pessoa. E que é um anjo mesmo. Tudo é Deus abençoado. É o reino, digo o reino de Deus. Então eu declaro que essas palavras recebidas hoje nunca saem do seu coração. Essa reunião não seria possível se não fosse por Deus. Deus é que trouxe, Deus é que me deu inspiração, e essa é a palavra de hoje. Pode parecer simples, mas ela é poderosa e é ela que nós estamos precisando hoje. Declaro você tendo a melhor semana da sua vida e receba
O Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Bom dia a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.